Olá, muito boa noite. Estamos de volta com o Frente a Frente nesta quarta-feira e com uma notícia muito triste que acabamos de receber agora: o falecimento do ex-embaixador do Brasil em Cuba, o ex-deputado Tilden Santiago, que era de Minas Gerais, foi do PT, foi deputado pelo PT e ligado aqui ao líder do partido na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes. Deputado, minhas condolências e a família também, as nossas condolências. Meus sentimentos familiares, o Tilden era um excelente companheiro, um extraordinário quadro, prestou grandes serviços ao país. E jornalista, né? Jornalista. Foi presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, né? Lamento. Agora, deputado, voltando ao nosso tema aqui, como é que vai ser agora, a partir deste ano, para tentar aprovar as reformas? A Maria até abriu o programa falando da aposta de que nada de reformas polêmicas será possível votar este ano e ali vai ficar mesmo nas medidas provisórias e em temas mais amenos e que não apertem o bolso do brasileiro mais do que ele já está apertado. Isso é verdade? Não vai ser possível votar uma reforma tributária ou algo mais polêmico? Eu votei favorável na Câmara do projeto de reforma tributária, apesar de ser crítico. A proposta era medíocre. A reforma do imposto de renda. Não foi uma reforma tributária, porque isso é bom dizer. Eu acho que o nosso sistema tributário, ele virou uma máquina de produção de milhões de superpobres para produzir algumas centenas de bilionários. Eu vou explicar por quê. E lá em Medina, São João do Rei e Bom Sucesso, Denise, um trabalhador de Brasília, que ganha R$ 1.212, ele eu vou usar a palavra roubado, em 60%. Porque se ele morasse em qualquer país, vamos pegar os países que o próprio Bolsonaro gosta de falar, o Paulo Guedes, OCDE, os 34 países mais ricos, ele pagaria 15% de imposto. Mas o rico, o super rico, pagaria 50% a 75% do imposto de renda, transferência de herança. O Brasil, o mundo cobra 80%, tem duas fontes de arrecadação, que é renda e patrimônio. E tem 20% só no imposto sobre consumo e folha de pagamento das empresas. O Brasil inverteu. Ele cobra 80% da folha de pagamento e do imposto sobre consumo indireto e 20% na renda e no patrimônio. Então, o que é o sistema tributário brasileiro? Ele persegue o consumidor que gasta 100%, que são os trabalhadores até 2 salários mínimos, são 80% dos trabalhadores. Então, ele fica roubando o dinheiro do consumo, impede a economia crescer. Esse é o grande debate da reforma tributária, né? É taxar... Se você for um empresário que emprega gente... Não, se você for um empresário que emprega gente e gasta com a folha de pagamento, ele te tributa também, 23,5%. Mas se você empregar aplicativo, trabalhadores em plataformas digitais, máquinas, robô, ele não cobra imposto. E depois também não cobra no lucro não, porque o lucro de dividendo também não tem imposto. Então esse Brasil, para melhorar, para ter um novo reequilíbrio, que a gente fala de responsabilidade fiscal, sustentabilidade fiscal dos estados, do município e da União, precisa fazer uma reforma tributária decente. Ele não quer aumentar imposto não, ele tem que deslocar. Ele tira aqui do consumo e tira da folha de pagamento e cobra do patrimônio da renda. Agora, é mexer com ricos. É uma cultura aqui de cobrar imposto em consumo, né? É uma cultura, é muito difícil. É uma péssima cultura. Eu costumo dizer, você me perguntar assim, quais são as razões da desigualdade? Porque para mim o Brasil é o país mais rico do planeta Terra, mas é o mais desigual. Quais são as razões dessa desigualdade? Eu diria, a primeira, o racismo de 4 séculos. Produziu pobres e não pagou a conta. Além da questão desumana. Um absurdo o Brasil ter suportado 4 séculos de trabalho escravo. E depois o sistema tributário foi fabricado para deixar eles pobres para o resto da vida. O senhor é a favor daquele imposto novo que está sendo usado aí, que é o imposto sobre transações financeiras na internet e tal, o eletrônico, que é uma CPMF? Eu acho assim, nós vamos fazer uma mudança mais profunda, mais radical. Que na verdade, é isso mesmo, é você tirar. Esse poderia ser é uma complementação. Sim. Eu acho que tem que ter imposto do bem, né? Tem que ter imposto de tudo que causa problemas para a saúde do ser humano, tem que ter todo esse tipo de tributação. Tem que aprender a tributar o sistema de venda eletrônica, online, porque o sistema online, ele vai fazer as cidades ficar cada vez mais dormitórias. Você pode até tributar e mandar o dinheiro lá para o prefeito de comercinho. Mas o que vai acontecer lá para Bom Sucesso? Mas o emprego você não vai devolver. Então, nós temos que aprender a lidar com o século XXI. O Brasil precisa, na minha opinião, ter um sistema tributário que incentiva a reindustrialização no Brasil. Como a indústria acabou, a indústria do século passado, o Brasil, nos últimos 6 anos, perdeu 17 indústrias por dia
mais de 35 mil indústrias. O que eu imagino? Nós O poderíamos... certo é que foram criadas outras, né? Mas não com a tão mão de obra. Vamos dar um exemplo aqui. O Brasil tem tudo de matéria-prima, em abundância, além dos biomas, da biodiversidade. O Brasil tem minério, lá na nossa região tem lítio, que é o minério, é o petróleo do século XXI, para fazer inteligência artificial. Tem o nióbio, mas tem café demais, tem soja e tem carne. E não tributa nada aqui. A gente devia falar o seguinte, se você for só exportar o produto sem transformação, você vai pagar imposto. Mas se você, ao invés de exportar soja, fizer o óleo ou proteína vegetal, você não paga imposto. Mas aí também não tem mercado no exterior. Acho que compra. O Brasil tem que aprender a vender. Mas agora, nós podemos fazer uma coisa mais inteligente ainda. Vamos lá. Lá em Minas é assim, Denise. Se o café cai para R$300, o povo brasileiro, os pobres, os pagadores de impostos, paga a saca de café para o produtor. Se o café vai para R$2.000, o pobre para de beber café. Então vamos parar de ser mais real do que o rei. Vamos falar o seguinte, vamos fazer uma tributação de alíquota múltipla, que eu chamo, como economista. Se o commodity estiver alto, todos nós vamos ganhar com esse commodity alto. O preço está valorizado. Se ele está baixo, nós vamos pagar para exportar. Então, nós podemos combinar um sistema tributário. Nós temos que ter um projeto de país, um projeto de nação. Agora, é possível discutir este ano um projeto desse? Não vai nem, não tem essa discussão de reforma tributária, votação. Não existe. O que dá para discutir esse ano, aprovar esse ano, diante de uma situação econômica aí tão ruim que a gente está vivendo? Eu sou, assim... Questão dos preços dos combustíveis, então, por exemplo, que é um assunto que está lá... Infelizmente, tem uma travessia. Eu quero aumentar a denúncia como líder do PT. Eu quero aumentar a denúncia. Mas eu também sou fã do Paulo Freire. Eu quero anunciar o futuro. Para cada denúncia deve ter uma anúncia, deve ter uma proposta. Eu quero combinar essas duas coisas. Agora, é difícil com um governo que não tem capacidade de diálogo. Porque o governo, ele quer fazer fake news. Ele quer simplificar coisas que não vai dar certo. Então, vamos aqui. Os governadores, o congelamento do ICMS, ele não votou. O Rodrigo Pacheco deixou lá no Senado, não votou. Mas os governadores fizeram o congelamento. E renovou agora o congelamento. E qual que foi a diferença? Quando congelou o ICMS, o litro de gasolina era R$6. Agora o litro de gasolina é 8. E eu falei, é cloroquina pura, não é vacina. Porque ele faz demagogia, ele terceiriza a responsabilidade. Agora ele está dizendo que vai tirar PIS e COFINS. Então ele vai perder 100 bilhões de capacidade de fazer obra. Você sabia que lá para a sua região não consegue chegar lá mais não. Né? A 381 está fechada, não tem nem saída, está 30 dias lá. Ele não consegue resolver o Brasil. O Brasil não funciona. Mas os senhores estavam há 14 anos no poder, qual foi a dificuldade? Nós começamos a obra e depois veio o golpe e colocaram o PAC, tinha o PAC, nós fazíamos obras de infraestrutura no Brasil. 14 anos, mas essa proposta de impostos, de reformulação do Brasil, qual é a dificuldade de implementar essas ideias? Por isso que nós somos um partido que temos orgulho do legado. O povo vai eleger o presidente Lula pelo legado. O legado voltou a ser o futuro do Brasil, porque destruíram. As pessoas não têm emprego, não têm renda, tem carestia, tem inflação. Mas eu tenho convicção que nós temos que trazer variáveis novas para o debate político, tem problemas novos. E nesses problemas novos, nós temos que fazer um projeto de reindustrialização do Brasil. E uma indústria do século XXI, 4.0, digital, de base tecnológica, com transição ambiental, ecológica. Nós podemos repensar o Brasil. Hoje a questão do meio ambiente está para além da preservação. É uma grande fonte de prosperidade para o país. Né? Então, eu acho que nós temos que pensar isso, ao invés de fazer dia do fogo, desmatamento. Então, eu acho que falta um pouco de inteligência nesse governo, faltou, agora já acabou, na minha opinião. Aí nós temos que trabalhar a resistência e construir a travessia. Eu concordo com você, tem que tentar reduzir um pouco o preço da gasolina. Nós podemos votar nessa proposta, mas não vai resolver, vai dar um prejuízo de 100 bilhões para o país, para dar 100 bilhões para a acionista Petrobras. Qual é o problema, gente? O preço da gasolina, eu quero explicar, é porque o governo dolarizou. O preço da gasolina no Brasil, do botijão de gás, é porque o governo inventou um negócio que chama PPI, Paridade de Preço Internacional. Você vai falar assim, o mundo inteiro pratica a paridade de preço internacional. O preço do petróleo é o barril Brent, que vale $80. Deve chegar a 100 dólares. Mas não é verdade. O mundo pratica assim. É verdade. Não, vai chegar a 100 sim. Não é verdade que o mundo calcula o preço a partir do preço internacional. As pessoas fazem assim, como é que compõe o preço nos países? Aquilo que é componente nacional é preço nacional. Aquilo que é componente internacional é preço internacional. Aí você forma o preço. O que a Petrobras fez depois do Temer? Para dar lucro para acionista,
Mesmo quando o poço de petróleo está aqui, tirou o petróleo, a refinaria está no Brasil, refinou, isso não vale nada. Você tem que fazer de conta que está tudo lá em Houston, lá em Texas. Mas aí esses custos custo que não existe, porque o custo Brasil inexistente, é calculado para formar o preço para o consumidor. Mas é que o Brasil não produz petróleo a 32 dólares. O gargalo é a refinaria. Então, lógico, você sabe que em 2014 nós aí o Brasil tem que importar. 98,9%. E se não fizer isso, quebra a Petrobras. Sabe por que nós... E aí, aí todos vão ter que pagar, os pobres, que o senhor está dizendo. Porque o Sérgio Moro parou as operações. Não, porque deu de continuar a construção das refinarias, fecha as refinarias, prende os construtores, prende todo mundo. Aí o Temer privatizou as refinarias, o Bolsonaro, para justificar o preço internacional do petróleo, para abrir para 400 empresas importadoras de petróleo refinado, para justificar, aí foi deixando as refinarias com os 30% da capacidade ociosa, não pegou a nossa Gabriel Passo lá em Betim, não fez a política de ampliação, parou a Prêmio 1, parou a Prêmio 2, não ampliou a Abreu Lima, não parou a Copeg. Então é o seguinte, mas é não sabe separar a fiscalização de corrupção, deputado, com o papel da refinaria. Tinha aditivos ali na refinaria de mais de 1000%. Ô, Zé Maria, olha o que eu estou dizendo. Mas o partido que tá acontecendo? Vai fazer. Não, o que está acontecendo? O petróleo, R$8, o botijão de gás 120. Agora eu vou dizer um exemplo. Eu mandei convidar o Roberto Campos agora, porque ele disse que o problema do controle da inflação... Ir qual comissão? Não, Assembleia Geral, Comissão Geral do Plenário. No Comissão Geral do Plenário. O Banco Independente, o Banco Central, não ia fazer instabilidade, trazer os investimentos, controlar a inflação? Para quando que ele vai ao Congresso? Não sei, eu tenho que ir. Agora mas já ele foi convocado, né? Não, eu não posso convocar, é convite. Tá mas a política não vai deixar ele... Olha, mas o banco não é independente. Ele não tem que prestar conta para a sociedade? Uma incompetência do Roberto Campos, que tem conta em paraíso fiscal? Mas ele não tem que ir de 3 em 3 meses ao Congresso, ao Senado, para prestar contas? Mas o senhor acha que elevaram muito a taxa de juros? Elevaram 3 vezes a maior taxa de juros do mundo. Sim. E sabe o que aconteceu com a inflação? É a maior. Pois é, então é justificativa para o aumento da taxa de juros, né? E aí ele vem falando que Isso aconteceu também no governo Dilma, ele vem falando que a taxa de juros. Energia, muito bem. E aí, por que essas duas aumentaram? Primeiro, a gasolina, fazendo preço internacional. Se o Brasil produz a 32 dólares, por que está vendendo a 80? Para dar lucro para acionista. Mas só que tem um problema. Aí eu ouvi a entrevista do presidente da Petrobras. A Petrobras tem uma função social. Mentira, a função social dela foi construída com o dinheiro do povo. E a função social dela é equilibrar preço, regular preço de mercado. O que ele fala? É distribuir 21 bilhões. Ele distribuiu 21 bilhões para a União, 43 para acionistas internacionais. Sabe o que aconteceu com 21 bilhões? Cada 1% da taxa Selic, 1% da taxa Selic, significa 50 bilhões de dívida interna no Brasil. Uhum. Então, a Petrobras deu 21 bilhões para o governo e criou 200 bilhões de dívida para o país. Anual. E pegou o contrato das pessoas que não têm casa, que alugam uma casa lá em Bom Sucesso, e corrigiu. As últimas gestões aumentaram muito a dívida interna mesmo, viu? O Brasil, o Lula deixou com 35%, hoje está 80% do PIB. E a Dilma? A Dilma deixou também com uns 40 e pouco, não era o Bolsonaro e Temer, ó. Sabe o que aconteceu? O PT quebrou o Brasil. 2 trilhões por ano no orçamento para pagar o serviço da Dilma. 1,9. 1,9, 2 trilhões. Não, o PT quebrou o Brasil. Aí o PT ficou 10 anos, deixou 1 trilhão de superávit primário, gastou, fez programa, deu dinheiro para pobre, deu para isso, fez ProUni, fez FIES, fez tudo, fez obra, universidade, instituto, quebrou o Brasil. Tudo que arrecadava ainda sobrou 1 trilhão. A dívida foi para 35, pagamos a dívida externa. Aí sabe o que aconteceu? Aí vê os caras, ajuste fiscal, austeridade, quanto convém, muito bem, vai melhorar a vida do povo, desemprego, vai chegar daqui uns dias 10 anos de déficit fiscal, endividamento daqui uns dias de 90% do PIB. Gente, essa política fracassada. O neoliberalismo acabou, essa lógica não existe, o Estado mínimo, o Estado que é incapaz de fazer a economia retomar crescimento, o Estado é indutor, o Estado tem que fazer as obras, o Estado tem que gerar emprego, o Estado tem que investir. Deputado, mas a Argentina, a Venezuela, que foram para esse caminho, quebraram. Não é desse... o PT governou o Brasil já há 13 anos. 14. 14 anos. E qual que é o saldo? Pleno emprego, 4,6% de desemprego. Pagou a dívida externa. Deputado, nós vamos agora no intervalo. Nós vamos no intervalo e voltamos. Vamos voltar. Tá bom. 2 minutos.